Você já orou o Salmo 91, acreditando que ele te protegeria de tudo. Mas e se eu te dissesse que existe algo ali que você nunca enxergou? Algo que pode explicar por que sua fé ainda sente medo. Esse salmo não é um amuleto, é um código. E hoje, você vai descobrir o que ele esconde de quase todos. Você já recitou o Salmo 91 esperando proteção. Mas e se eu te dissesse que repetir palavras não ativa promessas? E se houver camadas profundas nesse salmo que só se revelam quando a alma está despida e o coração realmente escuta? Quantas vezes você pronunciou cada verso, sem perceber o que estava sendo revelado nas entrelinhas do invisível? Existe algo silencioso por trás desse salmo, algo que não se lê, se sente, como se cada linha fosse uma chave escondida, uma convocação sussurrada para um território espiritual que a maioria nunca entra. Muitos o tratam como amuleto, mas poucos o tratam como código, porque há uma diferença brutal entre conhecer o texto e ser transformado por ele. Você pode orar com fé, e ainda assim sentir medo. Pode declarar promessas, e mesmo assim ser atingido. Não porque Deus não ouviu, mas porque talvez você ainda não entendeu o que esse salmo exige de quem o proclama. Ele não é uma barreira mágica, ele é um pacto vivo. Um convite para sair da superfície e mergulhar em uma dimensão onde fé e entrega não têm volta. E talvez agora algo dentro de você comece a se mover. Uma inquietação que diz: tem mais aqui do que me ensinaram. Porque há momentos em que o livramento não vem do lado de fora, ele começa por dentro. E o que esse salmo esconde não é para qualquer um. É para quem ousa atravessar o texto com a alma exposta. Não se engane. Há revelações que não chegam com luz, mas com sombras. E talvez essa seja a hora em que você pare de repetir o Salmo 91 como quem pede socorro, e comece a invocá-lo como quem compreende o peso do que carrega. Porque há verdades ali que só se revelam a quem não tem mais para onde fugir, apenas para dentro. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Uma nova palavra pode transformar o seu dia, e talvez essa seja a de hoje. Não é toda oração que ativa uma promessa. Há palavras que saem da boca, mas não tocam o céu. E essa é a primeira verdade que o Salmo 91 esconde. Ele não responde à repetição, responde à aliança. Um salmo não protege quem visita Deus, protege quem decide morar nele. E morar é diferente de passar. Morar implica permanecer, renunciar ao controle, entregar a chave da alma. E isso, poucos fazem. A maioria repete: o Senhor é o meu refúgio, como quem decora um feitiço, mas o salmo não responde à boca, ele responde ao coração rendido. A promessa não é para quem lê, mas para quem vive no esconderijo do Altíssimo. E essa morada exige mais do que fé ocasional, ela exige rendição total. Você pode decorar o salmo inteiro, e ainda assim andar vulnerável, se seu espírito ainda não fez morada real no secreto de Deus. A dor é que muitos buscam proteção sem entrega, querem cobertura sem comunhão. Mas esse salmo começa com um convite que esconde uma condição: aquele que habita. Habitar é permanecer, mesmo quando tudo desmorona. É confiar, mesmo quando não entende. É não fugir, mesmo quando o medo grita mais alto. E talvez seja por isso que tantos oram e não sentem nada, porque continuam de fora, pedindo entrada sem abrir a porta de dentro. O Salmo 91 não protege quem conhece o texto. Ele protege quem aceita o pacto. E esse pacto não acontece na superfície da religiosidade, mas no chão quebrado da alma sincera. Deus não se impressiona com vozes fortes, mas se move diante de corações que tremem e mesmo assim escolhem confiar. O abrigo não é físico, é espiritual. E só quem decide permanecer no lugar secreto entende o que é ser realmente guardado. Então, a primeira verdade é essa: esse salmo não é para qualquer um. É para quem se entrega. Para quem não apenas fala com Deus, mas vive dentro dele. A proteção não é automática, é relacional. E quem não decide morar no secreto continuará de fora, esperando por um milagre que começa no endereço do coração. E se o que você chama de dor for, na verdade, um tipo de proteção? E se o que você queria evitar foi exatamente o que Deus usou para te guardar por dentro? A segunda verdade escondida neste salmo é dura de aceitar. Nem todo livramento se parece com vitória. Às vezes Deus permite que algo quebre, só para impedir que algo pior te destrua. Há momentos em que Ele te protege, permitindo que você atravesse a dor,
E é nesse paradoxo que muitos desistem. Confundem silêncio com ausência, sofrimento com abandono. Mas Deus nunca prometeu impedir a tempestade. Ele prometeu ser abrigo dentro dela. O Salmo 91 não garante a ausência de feridas, mas a certeza de que nenhuma delas será mortal para quem habita nele. Quem lê esse salmo esperando imunidade contra todo sofrimento, talvez ainda não entendeu o que Deus realmente considera como mal. Porque para ele, o mal não é o que te faz chorar. É o que tenta roubar tua fé no meio do choro. Não é o que te toca o corpo, é o que tenta paralisar tua essência. O Salmo 91 nunca prometeu uma vida sem aflições. Ele prometeu presença no vale, anjos no invisível, refúgio no meio do caos. Quantas vezes você achou que Deus não estava te protegendo? Só porque a dor veio? Quantas vezes pensou que a oração falhou, quando na verdade foi ela que te manteve em pé? A gente aprendeu a medir proteção por ausência de problema, mas o céu mede por presença de propósito. E é por isso que mesmo nos dias em que você se sentiu sozinho, havia algo sendo segurado no mundo espiritual, sem que você visse. O livramento que o Salmo 91 fala não é sempre visível. Às vezes, é um colapso que não aconteceu, um surto que foi contido, uma angústia que não te engoliu, um plano do inimigo que caiu antes de chegar. Deus não age como os homens, ele protege de dentro para fora. E o que ele guarda não é só teu corpo, é tua fé, é tua mente, é teu destino. Você já tentou confiar, sem entender nada? Já sentiu o mundo desabar e mesmo assim teve que dizer amém? A terceira verdade escondida neste salmo é sutil, mas definitiva. Ele não protege quem apenas declara, protege quem confia no escuro. E confiar no escuro é diferente de crer na luz. É fácil dizer Deus é meu refúgio quando tudo vai bem. Difícil é segurar essa frase quando nada mais faz sentido. Esse salmo é feito para atravessar a escuridão. Ele não foi escrito para os dias fáceis, mas para os vales sem chão. Ele fala de pestes, de flechas, de laços ocultos, de terrores noturnos, porque ele nasceu da dor, da urgência e da dependência absoluta. Ele é abrigo para quem já não tem força para se defender sozinho. Mas o abrigo só funciona para quem se permite parar de correr. Confiar no escuro é orar quando Deus está em silêncio. É declarar proteção quando a ameaça já bateu a porta. É dormir com fé quando o diagnóstico ainda dói. Esse salmo não garante que o medo não vai vir. Ele garante que mesmo com medo, você não estará sozinho. Mas isso só se torna verdade para quem continua ali, mesmo sem enxergar a saída. E talvez seja esse o ponto mais difícil. Continuar confiando quando tudo em você quer fugir. Continuar esperando quando tudo em volta diz que é inútil. Porque o Salmo 91 não é uma fórmula de vitória imediata. É uma convocação à confiança radical. E essa confiança é o que ativa as promessas que o Salmo carrega. A terceira verdade é essa. Quem só repete os versos com a boca se perde quando a noite chega. Mas quem os repete com o coração entregue, descobre que mesmo no escuro, Deus continua sendo abrigo. Não porque a luz voltou, mas porque agora você sabe onde se esconder, mesmo quando não vê mais nada. Você não pode pedir abrigo e continuar exposto. Não pode declarar proteção enquanto caminha no terreno do inimigo. A quarta verdade que o Salmo 91 esconde é essa. A promessa é real, mas ela exige posicionamento. Você não pode dizer livra-me e continuar andando em direção ao laço. O abrigo de Deus existe, mas ele não te arrasta para dentro. Ele te chama. E quem não ouve esse chamado acaba confundindo ataque com abandono. Esse salmo fala de seta que voa, de peste que assola, de laço do passarinheiro. Ele não nega a existência do perigo, mas também deixa claro: o que define quem será atingido não é o nível do perigo, mas a posição espiritual de quem o enfrenta. Deus não protege descuido disfarçado de fé. Ele protege entrega, discernimento, obediência. Quantas vezes você pediu livramento, mas continuou em lugares que Deus já te pediu para sair? Quantas vezes clamou por proteção, mas manteve portas abertas que o inimigo usa contra você? O Salmo 91 não é um colete à prova de escolhas erradas. Ele é um escudo para quem anda no propósito, mesmo que ainda não entenda todo o caminho. A promessa é verdadeira, mas ela tem geografia. Aquele que habita no esconderijo, aquele que faz do Altíssimo a sua morada, aquele que diz: Tu és o meu Deus. O texto é claro. Quem se posiciona como filho recebe a herança da proteção. Quem apenas observa de longe repete as palavras:
mas não acessa a realidade. A quarta verdade é essa: há um abrigo esperando por você, mas ele exige um passo de volta, um recuo das distrações, um rompimento com o que te expõe. Deus quer proteger, mas só pode proteger quem escolhe permanecer sob suas asas. E esse permanecer exige algo que o mundo odeia: renúncia. E se a verdadeira proteção não for contra o que está fora, mas contra o que pode se quebrar por dentro? E se a maior promessa do Salmo 91 não for o livramento, mas a intimidade que nasce no meio do risco? A quinta verdade é a mais silenciosa, e talvez a mais esquecida. Esse salmo não é sobre escapar, é sobre se aproximar. Não é um ritual de segurança, é um convite de aproximação entre um pai e um filho, que aprende a confiar até quando treme. Porque o verdadeiro esconderijo do Altíssimo não é um lugar no mapa, é um lugar na alma. E só chega lá quem está disposto a deixar para trás o barulho, o controle, os atalhos, os medos disfarçados de fé. Esse salmo fala de asas, de abrigo, de refúgio, todas metáforas de intimidade. Ele não está falando de magia, está falando de presença, de permanência, de relacionamento real. E esse relacionamento não acontece com pressa. Ele nasce no meio do silêncio, no lugar onde suas palavras terminam e a vulnerabilidade começa. Onde a oração vira lágrima, onde o livra-me deixa de ser um grito de desespero e se transforma em sussurro de confiança. Quem ora esse salmo como quem busca poder, talvez saia frustrado. Mas quem ora como quem busca o coração de Deus, sai transformado. Talvez você tenha buscado no Salmo 91 uma saída rápida, mas Deus está usando esse salmo como um caminho de volta para o centro, para o íntimo, para a presença que cura, que restaura, que guarda, sim, mas guarda a partir de dentro. Porque quando você encontra esse esconderijo, você não está mais apenas pedindo livramento. Você se torna um com aquele que livra. A última verdade é essa: esse salmo não foi escrito para te proteger de tudo. Foi escrito para te ensinar a viver em comunhão com aquele que já venceu tudo. E essa comunhão, quando real, é o maior escudo que existe. Algumas palavras não foram feitas para serem entendidas de imediato. Elas entram como semente e só brotam quando o silêncio estiver fértil o suficiente. Talvez ao longo deste vídeo você não tenha recebido todas as respostas. Mas algo se moveu aí dentro. Uma fresta abriu. Uma presença foi sentida. Uma verdade tocou onde nenhuma explicação havia alcançado antes. O Salmo 91 não foi feito para decorar paredes ou ser lido em voz alta como se fosse escudo mágico. Ele é carta íntima, refúgio em forma de verso, caminho secreto entre o medo e a fé. E agora que você caminhou por entre suas entrelinhas mais ocultas, talvez tenha percebido: o verdadeiro abrigo não está fora, está dentro, está onde só Deus vê. Está onde sua confiança escolhe permanecer mesmo quando tudo parece ruir. E se isso fez sentido para você, mesmo que de forma invisível, eu te convido a deixar algo nos comentários. Não o que você entendeu com a mente, mas o que seu coração sentiu no meio do caminho. O que o Salmo 91 já significou na sua vida, o que ele te ensinou no silêncio. Compartilhe, porque talvez o que brotou em você agora seja exatamente o que outra pessoa precisa colher. Até o próximo vídeo!